Então, uma boa noite novamente a todos. Sejam muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão hoje pela primeira vez. Acho que tem alguns aí. Não precisam se manifestar, não, mas sejam muito bem-vindos. É um grande prazer para nós podermos estar juntos. Estamos, o mundo inteiro, ou uma grande parte do mundo, festeja a Páscoa. Às vezes, sem lembrar daquilo que nós pensamos quando conhecemos a Bíblia, o que seria o conteúdo da Páscoa bíblica. Mas é isso que vamos tratar hoje à noite. E sempre estamos aqui para recebermos alimento espiritual. É um prazer estar aos pés de Jesus Cristo. Ele ainda fala hoje, ele está vivo, ressurreto, e esperamos que ele fale aos nossos corações também hoje à noite. Eu trouxe uma história primeiro, alguns devem conhecer. Era uma vez um rei que gostava de rir. Ele tinha um bobo de corte muito especial, que ele amava muito. Ele considerava ele o melhor bobo que existia em todo mundo. Certo dia, o rei, admirado de tanta bobeira, disse ao bobo: "Não tem ninguém mais engraçado que você, camarada. Você é o bobo maior que existe. Para mim, você é o rei dos bobos. E por isso resolvi fazer um cetro para você." E aí ele tirou um cetro de ouro, onde estava escrito "O Rei dos Bobos." E falou: "Olha, é para você. Você é o melhor." E o bobo disse: eu me sinto muito honrado. O rei então disse para ele: você vai receber uma tarefa. Você agora vai viajar pelo mundo inteiro para ver se você acha um bobo maior do que você. E quando você o achar, você diz para ele se apresentar para mim. Mas você já pode entregar para ele o cetro de rei dos bobos. Puxa, então o bobo então começou essa viagem e saiu à procura de um bobo maior do que ele, bobo de corte. E então, depois de alguns anos, ele não tinha sucesso. Ele já tinha procurado muitos bobos, um era mais engraçado do que o outro, outros muito pouco engraçados ao se ver, mas ninguém era melhor do que ele, nem chegava perto. Então, ele pensou: puxa, será que não tem bobo maior do que eu no mundo inteiro? E aí, nesse dia que ele estava refletindo assim, chegou um mensageiro do seu rei. E o mensageiro foi até ele e falou para ele: olha, o rei está doente. E os médicos já falaram que ele não tem mais muito tempo para viver. E antes dele morrer, ele quer rir de todo o coração. Está mandando procurar você, para você se apresentar e fazer umas gracinhas para ele. Claro, eu vou. E assim o bobo se pôs a caminho, foi até o rei, se apresentou e ficou muito assustado, porque o rei estava super doente mesmo, tossindo para morrer. Mas ele, mesmo assim, obedeceu, fez as suas gracinhas, e o rei, sempre que tentava rir, começava a tossir, né? Então não estava tão engraçado desta vez. E então o bobo parou e o rei, bem cansado, disse para ele: mas eu me lembro, ainda eu acho que você é o melhor dos bobos, mas eu te dei um cetro, você está com o cetro ainda? E o bobo tirou o cetro e mostrou: estou com ele ainda, ninguém é maior bobo ou melhor bobo do que eu. Então o rei falou: eu sempre achava isso. Daí ele começou a tossir de novo, perdendo as forças. Então o bobo falou para o rei:
Senhor, me permita uma pergunta, Senhor Rei. Sua Majestade vai fazer uma longa viagem. O Senhor sabe disso? Sei, eu sei. Vai ser uma longa viagem. Então, minha pergunta ao Senhor é: o Senhor se preparou para essa viagem longa? Não, ele falou. Não, meu querido bobo, eu não me preparei, não. Aí o bobo disse: puxa, acabei de achar um bobo maior do que eu. O Senhor sabe que vai fazer uma viagem longa, da qual nunca mais vai voltar. Mas não pensou em se preparar a respeito. Então, eis aqui o cetro do maior bobo do mundo. Porque alguém que não se prepara para uma viagem é um bobo. Ele entrega o cetro para o rei e sai para nunca mais ver o rei vivo. É claro, uma historinha provavelmente inventada, quem seria o bobo de corte com essa coragem. Mas tem gente com coragem. Mas a verdade é que a história mostra muito bem a tolice para a qual Jesus sempre apontou. Jesus disse: tolo, 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 muitas vezes, sabia? Tolo para as pessoas que não se preparam para a viagem depois desta vida. E a maior certeza que nós temos é a morte física. Portanto, precisamos nos preparar. Gostaria de ler um versículo em 1 Coríntios 15. Aliás, 2 versículos, versículos 3 e 4. Mostram a mensagem principal do Evangelho. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos nos levantar, vamos orar. Querido Deus vivo, muito obrigado que Tu nos amas. Nos destes um coração, nos destes uma mente para entendermos e sentirmos a necessidade da salvação. E obrigado pela morte do Teu Filho Jesus Cristo, a qual comemoramos na Páscoa e da Sua ressurreição, segundo as Escrituras. Por favor, nos ligue com estas Escrituras de maneira profunda, para que não sejamos tolos, mas sejamos pessoas que estão plenamente preparadas para o que há de vir. E obrigado que, conforme Tua santa vontade, Tu tens os melhores planos para cada um aqui presente. Nos abençoe, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Então, uma viagem era para ser preparada. E a Páscoa original já existe antes de Jesus vir nessa terra. É claro, Jesus sempre estava com Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Criador. E Ele fez com que escolheu um povo, o povo de Israel, e esse povo escolhido de Deus foi escravizado. Estou abreviando a história, no Egito. E no Egito, Deus fez uma libertação maravilhosa do povo de Deus. Não aconteceu de noite para dia. Deus preparou muita coisa.
mas o corte, o início da viagem da libertação foi a Páscoa. Foi a Páscoa. Deus disse através de Moisés para eles, vocês podem ler isso em Êxodo 12, que era para pegar um cordeiro, era para abraçar o cordeiro, levar para dentro de casa onde eles moravam. E esse cordeiro era para ficar com eles onde eles moravam. O Cordeiro de Deus para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro nas casas dos israelitas, tão amado, tão docinho, tão maravilhoso, que se tornou tão querido por todos, tinha que ser sacrificado 4 dias depois que eles receberam. E aí, nesse dia da Páscoa, eles tinham que cortar a garganta dele e depois no fogo, depois que tiraram o sangue, iriam usar o sangue, iriam comer, todo mundo vestido e preparado, esse cordeiro. E nessa noite eles iriam sair, era a promessa. Nessa noite, todo mundo preparado, não é para deitar, é para ficar acordado, porque vocês vão sair do Egito. Uma vez por todas, vão deixar para trás a escravidão. Mas antes, vocês têm que pegar, Deus falou, vocês têm que pegar o sangue desse cordeiro e colocar na única entrada da casa. Aí no portal de madeira, era para colocar o sangue e em cima. Lembra, sim, da cruz. E é claro que Deus que é um artista, como nenhum outro artista, é o mais perfeito, mais elevado dos artistas. Ele está apontando para o que o Cordeiro de Deus, Jesus, faria na cruz. Seu sangue seria derramado. E naquela noite, Deus preparou Israel para poderem sair. Deus os livrou de um castigo fatal, mortal, que Deus tinha proposto que faria como o último dos 10 julgamentos que Deus deu para Israel. Não para o Egito, desculpe, não vou entrar mais nos detalhes. Mas os primogênitos de todos seriam mortos através de um anjo da morte, ou do anjo da morte. E o anjo iria de porta em porta entrar e matar o primogênito. Mas onde havia o sangue do cordeiro, é claro, eram muitos cordeiros, em cada casa um cordeiro. Aí o anjo não entrava e não matava, não executava. O anjo passava. E Páscoa significa passou. O julgamento, a execução passa. Não é executada em mim. Mas que ninguém diga que não aconteceu. O anjo viu o sangue e falou, aqui já aconteceu uma execução. Por isso eu passo. E assim Deus preparou Israel, e só os que se sujeitaram ao Cordeiro e ao sangue do Cordeiro foram os que saíram ilesos, sem poder de execução daquele lugar. E Israel, sim, foi liberto. Naquela noite aconteceu a saída deles. E só para ninguém dizer
que os egípcios saíram até bem, né? O faraó não sobreviveu a essa história. E os seus poderosos. Porque ele insistiu, ele foi atrás deles e Deus matou todos eles. Não tinha que acontecer, mas é assim que aconteceu. Eles falaram, não, eles não merecem ser livres, eles têm que ser escravizados, nós vamos correr atrás. E Deus acabou com todos eles. Mas a libertação de cada um deles aconteceu na Páscoa e os judeus até hoje comemoram essa libertação. E Jesus, quando veio, participou da comemoração da Páscoa para então dizer mais sobre salvação. Porque não eram os israelitas de antigamente que precisavam de libertação. São todos. E o mal não era a escravidão física, por mais que seja dura, mas existe uma escravidão muito pior do que a escravidão física. Tem pessoas que são tão viciadas em trabalhar que acho que trabalham mais do que alguns escravos da época, hein? Trabalham mais, mas eles fazem voluntariamente. Não é tão ruim quanto o quê? O que escraviza nossos corações e mentes, e nossas mentes. E isso chama-se de pecado. Deus chama de pecado tudo o que é contra Ele. Tudo que tira de nós o nosso valor real que nós temos como criação de Deus, feitos à imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E o pecado, ele rouba de nós a imagem de Deus. E eu acho tão triste, tão feio, quando crentes acham que porque o cara bebe álcool, porque o cara é adúltero, por isso ele é perdido. Por favor, se você pensa assim, você não sabe nada sobre o pecado. O pecado é muito pior. O pecado é sua omissão de não ser um servo de Deus. Isso é muito pior. De você não dar a honra a Deus. De você não dar amor ao seu próximo. Tem pais que não conseguem falar para os filhos, filho, eu te amo. Ué, como assim? Você é feito pelo amor em pessoa e você não consegue dizer, eu amo você. É muito pior. Pecado é muito pior do que os clichês cristãos baratos. Cristo morreu pelos meus pecados. Não sou assassino, mas vou te contar uma coisa. Meus pecados me envergonham. E toda vez que vou até a cruz de Jesus, eu vejo quanto amor Ele tinha para aguentar por cada um dos meus miseráveis pecados. Ele segurou lá. E aguentou e falou, Pai, dá execução para que o Pablo possa sair livre. Eu aguento por ele. Eu o amo pela sua traição, pela sua negação do santo nome de Deus. Olhe quanto pecado tem por aí que ninguém nem vê que é pecado. Tiago 4,17. Uma tarefinha para você ler. Vai ler em casa. Mas não leia sem arrependimento. As pessoas leem muito a Bíblia hoje em dia, né? É bom. É ótimo. Mas se nós não lermos
com um coração que abraça esta palavra e deixa que ela nos transforme e, onde necessário, nos quebrante, não é suficiente. Não estamos nos preparando para a viagem. Você diz, eu estou preparado, eu sou um cristão, eu já renasci. Ótimo, parabéns. Deixa eu contar uma historinha aí de um médico que ficou com um cristão na mesa. UTI, cirurgia, sem muita chance do cara sobreviver. E antes da cirurgia, o rapaz, era um rapaz de 21 anos, falou, conhecia o médico, ele falou, eu sou cristão e eu me arrependo se eu morrer. Agora eu não fiz nada pelo meu Senhor, eu nunca fiz nada. Minha vida era correr atrás de divertimento. Não fiz nada por Ele. Eu sei que Ele fez tanto por mim e disso me arrependo. Não, se eu morrer, não. Isso não é o pior. Mas que eu não fiz nada por Ele. Então, sim, precisamos nos preparar. Todos nós. E a Páscoa lembra demais desse preparo. Eles tinham que estar muito ligados com esse cordeiro. Esse foi a festa da Páscoa. Tinham que comer coisa amarga. Tinham. E quem quiser fugir da amargura, da perseguição, da amargura de se negar a si mesmo, não tem comunhão com a morte de Cristo. Mas o segredo de um cristão que vive na vitória e que vive na plena graça de Deus, não é que ele seja muito forte, não. Seu segredo é sua comunhão plena com a Páscoa de Jesus. Vamos ler uma referência sobre isso. Tiago 4,17, vocês vão ler em casa, né, meus irmãos? É ruim dar uma tarefinha, né? Vocês ficam à vontade, mas é bom. É bom orar, ele pode mudar nossos corações. Ler e orar, mas agora não. Agora é Filipenses 3,10. Vamos lá? Filipenses 3,10. Filipenses 3,10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Um cristão no estado de comunhão íntima com a morte de Cristo, está morto para com sua carne. Ele não pode ser provocado, como a gente é rapidamente provocado, né? Só sentar num carro e ver todos os outros barbeiros do mundo, né? Como isso provoca? É bom que a gente não é barbeiro, né? Claro, não. Mas aí isso parece que algo dentro de nós é só como uma agulhada, né? Tac! E a gente já grita. Não sai coisa boa das nossas bocas. Mas antes que sai das nossas bocas, tem milhares de acontecimentos em nossa mente. E um morto, você pode colocar agulha, ele não reage. Você pode ir até com a faca, ele não reage. Você pode ir com um revólver, ele não reage. Nunca. Porque ele está morto. E Deus quer que nós experimentemos a comunhão com a morte de Cristo para estarmos mortos
para todo tipo de engano do pecado sutil e vergonhoso, até para não cairmos no sono da omissão. Porque quem está ligado com a morte de Cristo, olhe, vejam como Paulo fala primeiro da ressurreição nesse versículo, acho legal. Porque Paulo não está falando, é importante que nós não pequemos. É isso que a maioria dos cristãos pensa. O importante é não pecar. Que nada. Então Deus nunca teria feito esse esforço dessa história da humanidade, não precisava de cruz, porque para Deus é fácil fazer máquinas que não pecam, assim, ó. Ele faz cristãos melhores do que vocês e eu. Se fosse isso, somente não pecar. Não pode ser isso. Tem que ser mais. O que é mais? É um cristão que vive pela graça de Deus, que morreu para o pecado, mas que vive por amor de Jesus. E o amor, ele fez ressurgir Cristo dentre os mortos, ele faz ressurgir a gente e capacita a gente de fazermos obras que glorificam a Deus. E devem ser muitas obras, não poucas. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Deus vai fazer uma pergunta principal para todos. Jesus ressuscitou, nós sabemos disso. Ele não ficou na cruz, ele não ficou no sepulcro. Ele um dia será o juiz de todos. E ele vai perguntar o que você fez para cada um, primeiramente, o que você fez com o meu amor. Essa vai ser a primeira pergunta que todos vão ter que enxergar. Cristo me amou tanto que morreu por mim uma vez na cruz. E vai ter um monte de pessoas que não vão ter resposta positiva. Porque ignoraram o sacrifício de Jesus. Totalmente. Nunca se converteram, nunca se sujeitaram a esse amor. E eles vão, então, estar perdidos. Eu tenho que dizer isso trêmulo, porque não são coisas que agradam a ninguém de nós, mas também a Deus não lhe agradam, mas são fatos que acontecerão. Não vamos fechar os olhos para isso. Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus, Lucas 13, versículos 23 em diante. Eu vou ler. Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus.
Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus falará para eles sobre, e isso vai ser a próxima coisa, a pessoa vai ser julgada conforme o que ela fez. Se ela rejeitou o amor de Cristo, rejeitou o seu perdão divino. Porque ninguém de nós é sem iniquidade, para usar o termo que foi citado aqui. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus diz, as prostitutas e os publicanos vão antes no reino de Deus do que vocês fariseus. Porque eles reconhecem a necessidade da salvação e deixam sua multidão de pecados serem perdoados. E quem recebe muito perdão, ama muito, Jesus disse. E esse amor, ele nos capacita, ele nos movimenta, ele nos ativa para servirmos a Deus, mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos. Então a pergunta é, você preparou sua viagem? A Páscoa de Cristo precisa se tornar o marco principal da sua vida. Para o início, se você nunca começou com Cristo, faça hoje. Mas também para o seu andar e recomeçar a cada dia, a cada hora, a cada manhã, pela graça de Deus. Assim, você terá comunhão com os sofrimentos de Cristo, na medida que você aguenta. Deus nunca coloca peso demais em cima de nós, mas também participará da ressurreição gloriosa de Jesus, que Ele quer que todos nós tenhamos, para diretamente irmos para a glória de Deus. Ele está por vir, Ele nos ama, mas Ele precisa ser levado a sério. Seu amor precisa ser valorizado, aceitado em seu coração. E você pode abraçar, aceitar, mas também rejeitar. Está em suas mãos. Vamos nos levantar, vamos orar no final. Senhor Jesus, Tu estás aqui. Tu ressurgiste dentre os mortos. Nós vemos as Tuas mãos traspassadas. Nós vemos a Tua lateral traspassada. E foi por nós. E em Tuas feridas vemos nossos pecados que Te causaram tanta dor. Mas obrigado que não nos rejeitas por causa desses pecados, mas nos chamas até Ti, para morrermos para com nossa vida velha, para que morramos para com o pecado, para que nós nos neguemos e comecemos a viver uma vida nova contigo. Dê coragem a cada um aqui para se aproximar mais de Ti e se sujeitar à Tua Páscoa. Agradecemos por Gólgota, pela Tua cruz, e agradecemos pela Tua maravilhosa ressurreição no terceiro dia. Que todos nós possamos experimentá-la em nossas vidas. Te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém.